Isso é estudar jurisprudência. Não tenha preguiça, não ache que você está perdendo tempo lendo todo o informativo, porque você não vai estar perdendo tempo. Como estudar por jurisprudência? Aliás, o que é jurisprudência? Hoje é um tema muito importante para você que deseja ser aprovado em concurso público. Antes de começar a falar sobre este tema, que vocês bombam a minha caixinha perguntando, eu peço que você curta, compartilhe aqui a nossa página para a gente continuar postando cada vez mais vídeos como este para te ajudar na sua aprovação no mundo do concurso público. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos. Então vamos lá começar este tema muito importante, jurisprudência. Antes de começar a falar como estudar jurisprudência, você deve saber o que é isso e o que vem cobrando cada vez mais na sua prova. Jurisprudência nada mais é do que as decisões dos nossos tribunais superiores, seja do STF, seja do STJ. Cada vez mais as provas, elas estão deixando de lado aquela teoria, aquela doutrina enorme como cobrava antigamente e estão cobrando jurisprudência. As bancas, elas querem saber se o candidato está antenado com as decisões dos nossos tribunais superiores, que nada mais é do que as decisões que movimentam ali o dia a dia. Vou dar um exemplo, a decisão sobre a legalização das drogas. Então é uma discussão que nós estamos tendo ali no STF. E aí a banca quer saber se o candidato está antenado a esta decisão, ou alguma decisão, furto de algo, né, o princípio da insignificância, ou a questão de qualquer coisa envolvendo casos práticos. Isso é jurisprudência. São decisões dos nossos tribunais superiores. Mas, Larissa, as provas cobram isso? Estão cada vez mais cobrando isso. Principalmente a banca CESP, que ama jurisprudência, FGV vem cobrando cada vez mais jurisprudência, a banca VUNESP, ela vem trocando ali a maneira de aplicação de prova e cobrando jurisprudência. E quando você começa a entender isso, você tem que começar a implementar isso dentro do seu cronograma de estudo. Não dá para você querer ser aprovado e aprovado ali em boa colocação no seu concurso sem você incluir jurisprudência no seu cronograma. Então você deve começar a estudar, principalmente para você que estuda para carreiras jurídicas, delegado, se você quer promotoria, magistratura, defensoria, procuradoria, para você que faz cargo de nível superior, agente, escrivão, polícia penal, analista, técnico, essas provas caem jurisprudência, Larissa, e muito. E você vai ver quando você começar a praticar questões o quanto que as bancas amam jurisprudência. E você que é um bom concurseiro, você vai começar a estudar jurisprudência. E olha só, eu falo que quando eu comecei a estudar para concurso público, eu não tinha nem ideia do que era jurisprudência. Sim, eu terminei a minha faculdade de Direito sem saber o que era jurisprudência. Até porque a faculdade ela tem uma pegada diferente, não tem a pegada de concurso público. Então os professores não abordavam isso com muita frequência. Estou falando aí de uns 10 anos, tá, gente, atrás. E aí hoje nós começamos a perceber que as bancas estão gostando cada vez mais, as faculdades começam a abordar mais isso. Então eu terminei a minha faculdade sem saber o que era jurisprudência. Eu só fui aprender quando eu comecei a estudar para concurso público. E aí eu vi que as bancas estavam cobrando e eu não estava estudando. Então hoje eu vou te ensinar a estudar jurisprudência como eu fazia e como você também vai fazer. E qual que é a melhor maneira de estudar? E como estudar, por onde estudar jurisprudência? Eu vou indicar um site aqui que é muito conhecido por todos os concurseiros. Se você ainda não conhece esse site, você está perdendo tempo. Vou indicar porque é gratuito, foi o mesmo site que eu utilizei quando eu estudei para concurso público, então eu indico de peito aberto. Por quê? Porque é muito bom e de forma gratuita.
é o site Dizer o Direito. Você conhece esse site? Se você ainda não conhece, você vai começar a conhecer a partir de agora. Lembrando que ele é feito por um juiz, o juiz Márcio. Faço questão de fazer propaganda aqui, porque ele alimenta essa plataforma ainda de forma gratuita. Os alunos gostam da sistematização que tem nesse site, então assim, faço questão de fazer uma propaganda em relação a isso. E mais, por que eu gosto deste site? Porque as bancas copiam e colam exatamente como estar dentro do site. Então, olha que coisa boa, você não precisa nem se preocupar como que a banca vai cobrar, porque normalmente as bancas estão copiando e colando deste site. Então, vamos acompanhar aqui só para vocês entenderem qual que é este site que eu estou falando. É exatamente esse daqui, Dizer o Direito. Lembrando que é gratuito, basta você escrever aí, e é um site que ele coloca todas as jurisprudências e informativos comentado. Então isso é muito bom, isso é muito válido para o seu estudo, principalmente para você que está começando a estudar agora ou que já tem aí uma caminhada de estudo. Se você já tem uma caminhada de estudo e não estuda jurisprudência, provavelmente é isso que está faltando para você conseguir a sua aprovação. Você precisa incluir no seu cronograma de estudo o estudo de jurisprudência. Eu já estudei de duas maneiras. Primeira maneira que eu estudava, eu colocava a jurisprudência para estudar no sábado ou no domingo. Então eu passava o dia inteiro estudando jurisprudência, seja no sábado ou no domingo, lendo. Essa maneira não serviu para mim. Por quê? Porque eu ficava cansada. No final das contas, eu já não estava absorvendo mais o conteúdo. No final das contas, eu comecei a perceber que eu estava lendo só por ler. Então eu mudei esta metodologia. E o que eu comecei a fazer? Colocava uma jurisprudência por dia. Eu ia alternando uma jurisprudência do STF, outra jurisprudência do STJ e assim sucessivamente ao longo do meu cronograma. Então eu lia uma jurisprudência por dia. Eu tirava 1 hora do meu dia para ler jurisprudência. Então a primeira coisa que eu fazia no meu dia era ler jurisprudência. E eu gostava de ler jurisprudência, eu tinha uma certa dificuldade no início, mas depois eu fui me acostumando. Então, vamos lá. Eu quero que você acompanhe junto comigo, abra aí o site Dizer o Direito. Aqui nós temos os informativos comentados. O que é um informativo comentado ou a jurisprudência comentada? Neste site, ele vai colocar a jurisprudência, que nada mais é a decisão do STF, a decisão do STJ sobre algum caso específico, algum tema específico. E aí ele comenta isso, ele comenta passo a passo, ele explica o julgado, por que o STF decidiu daquela maneira, por que o STJ decidiu daquela maneira. E isso é importante para você que está começando e para você que já está nesta caminhada, principalmente para você aumentar o seu vocabulário, aumentar a sua disposição para uma segunda fase, para você saber recorrer exatamente escrevendo a maneira que foi decidido, para você saber discorrer, na verdade, o que foi decidido. Então, é importante você ler os informativos comentados por conta disso, ou até para uma fase oral, você saber debater sobre aquele assunto de maneira mais aprofundada. Então, eu sempre li o comentado, porque você vai encontrar a maneira resumida. Resumida só é bom para antes da sua prova. Demais é interessante você ler a comentada. Aí eu vou aqui, para o primeiro informativo que nós temos. O informativo de 14 de edição extraordinária do STJ. Então, nós tivemos aqui, no dia 30 de janeiro de 2024, uma publicação de informativo do STJ. E aí, eu clico aqui e vamos ver exatamente a informação completa, tá? Vamos baixar a completa. E aqui neste informativo nós temos direito administrativo, nós temos direito ambiental, direito do consumidor, direito processual civil e direito tributário. Vem o primeiro ponto importante. Larissa, eu devo ler todo o informativo? Obviamente que não. Você só vai ler aquilo que cai na sua prova. Você só vai ler da matéria referente ao que está no seu edital. Se no seu edital não cai direito do consumidor,
você pula essa parte. Se não cai processual civil, você pula essa parte. Você só vai ler aquilo que cai na sua prova. Por exemplo, Larissa, cai direito administrativo, cai responsabilidade civil do Estado, cai concurso público, cai servidor público, cai processo administrativo, então você irá ler. Aí você vem aqui, rola para baixo e começa a ler. Você vem aqui, responsabilidade civil do Estado. As empresas estatais, prestadoras de serviço público essenciais, não dedicadas à exploração de atividade econômica, com finalidade lucrativa e natureza concorrencial, são equiparadas à fazenda pública no que tange à prescrição. Tu leu e falou assim, meu Deus, o que é isso? Eu não estou entendendo, não entendi nada. E vai acontecer muito. Você vai ler e você vai falar assim, meu Deus, eu não entendi lé com o quê? Então, olha só, você vai ler, vai ter aquela resistência no início, não entendi, aí você vem lendo todo o informativo, porque ele dá todo o exemplo. Ó, imagine uma situação hipotética. E aí ele vai dando, vai lendo. Isso é estudar jurisprudência. Não tenha preguiça, não ache que você está perdendo tempo lendo todo o informativo, porque você não vai estar perdendo tempo. Isso é estudar. Não tem outra maneira. Você vai ler, achou um prazo importante, em suma, ele coloca o resumo, e isso é estudar. E aí ele ainda coloca aqui, ó, não confundir, ou já caiu em prova, veja como cobrou em prova. Então você vai ler ponto por ponto. Já estou falando que você vai ter uma dificuldade enorme no início. Você não vai entender nada. Direito penal, você vai falar, meu Deus, o que ele está falando? Prescrição, pretensão punitiva, são palavras que talvez você nunca viu na sua vida, mas você deve, né, ter uma resistência ali no início, aprofundar, ler com calma, joga no Google uma palavra que você não entendeu, pesquise sobre aquela palavra e assim continue. Depois, com o tempo, 3, 4 meses, você já vai estar entendendo melhor, o seu vocabulário já ampliou, você já consegue discorrer sobre uma questão, você já consegue falar sobre aquele assunto e você vai começar a perceber, quando você estudar associado com questão, que isso cai muito em prova. Só para vocês terem um exemplo, na prova de Polícia Penal do DF que eu fiz e consegui a minha aprovação, eu fiz essa prova, eu sempre foquei para delegado, eu fiz essa prova só para testar os meus conhecimentos. E essa prova de Polícia Penal exige qualquer nível superior. Qualquer nível superior. Quando eu fiz essa prova, cerca de 90% da parte de direito cobrou jurisprudência. O que eu quero dizer com você? Que mesmo você não sendo formado em direito e você for fazer uma prova de agente, técnico, analista, escrivão, polícia penal, vai cair na sua prova jurisprudência. Não importa, Larissa, é só para quem é formado em direito, só para carreiras jurídicas. Não. Toda a prova, cada vez mais, estão cobrando jurisprudências. E nós temos um site aqui de maneira gratuita. Você vai ter resistência no início, mas é importante você ler até você ir acostumando. E aí vem a dúvida de vocês. Larissa, qual que é a ordem que eu devo seguir? Eu indico você seguir a ordem do que está aqui no site. Vou voltar aqui só para vocês entenderem. Olha só, o site ele é bem dividido. Nós temos aqui, ó, jurisprudência comentada, ou nós temos aqui, ó, informativos do STF e do STJ. Eu indico você sempre começar de hoje para trás, tá bom? Então este é o bizu. Comece de hoje para trás. Comece da jurisprudência de hoje, que foi publicada recente, para trás. Porque às vezes você está estudando lá a jurisprudência de 2022, mas ela já está desatualizada, ela já não está valendo mais para 2024. Então é importante você sempre estudar de hoje para trás, porque quando você lê uma jurisprudência que está lá em 2022, você consegue perceber que ela está desatualizada. Então você vai começando sempre pelo STF, eu coloquei aqui STF. O último informativo foi dia 15 de janeiro de 2024. Então o informativo 11 e 20, você começa a ler por ele. Vai lá,
você coloca numa tabelinha quais você já leu. Então eu fazia uma tabelinha simples ali no Word, STF, STJ, e eu ia colocando o número de cada um do julgado informativo que eu li. E assim eu ia alimentando a minha plataforma, a minha própria metodologia de estudar por jurisprudência. Segunda-feira eu li uma jurisprudência do STF. Na terça eu lia uma do STJ. A do STJ, elas sempre são maiores, sempre tenho ali 100 páginas mais ou menos. E aí eu quebrava ela no meio e estudava no outro dia até complementar. Eu tirava 1 hora por dia para ler jurisprudência. Depois que eu entendi a importância das jurisprudências, nunca mais eu deixei de lado. Então é importante, você vai começar a perceber quando tem ali um caso prático na questão, quando você olha ali e fala, gente, da onde que ele tirou isso? Não é letra da lei, não é teoria, não é doutrina, da onde que ele tirou essa questão? Você vai ver que é jurisprudência. Então, independente do cargo que você está estudando, obviamente das carreiras jurídicas e daquelas carreiras policiais, de tribunais, que são as mais recorrentes, elas irão cobrar sim jurisprudências, seja do STF, seja do STJ. Lembrando que dentro do método Tríade, eu já faço toda essa disposição de forma bem clara, para que o aluno saiba exatamente qual informativo ler. Tem aqui informativo por tema, então você, por exemplo, estou hoje estudando lei de drogas, então nós temos informativos já somente de lei de drogas. É importante você ter isso bem claro na sua mente. Se você não tem essa disposição, você pode ler diretamente pelo site Dizer o Direito. Aqui nós temos revisão, ele coloca sempre uma revisão pré-prova, é importante, vale a pena você explorar este site, que ele será um dos principais sites que você irá utilizar para conseguir a sua aprovação. E aí, pessoal, finalmente perderam o medo de estudar jurisprudência? Percam esse medo de estudar. Vale a pena, porque eu tenho certeza que vai ampliar o seu conhecimento e você vai conseguir a sua aprovação. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte e compartilhe este vídeo com os seus amigos para que a gente possa continuar cada vez mais publicando vídeos como este. Até a próxima, pessoal!